Olá, pequenos pesquisadores! Hoje já é terça-feira. Qual é o verso que você está tentando memorizar? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Estamos falando de um dos maiores apóstolos, discípulos de Jesus. Estamos falando sobre Paulo. Paulo escreveu mensagens maravilhosas e ontem nós aprendemos que para ele não foi fácil escrever tudo aquilo, porque ele também era um pecador, assim como eu e você. E ele domou o seu corpo. Pequenos pesquisadores, ele conseguiu, em meio às provas, às dificuldades, Paulo conseguiu ser vitorioso. O que diz o verso que ele escreveu? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o que mais nós aprendemos ontem? Que ele tinha certeza da sua salvação. Ele sabia que estava salvo. Então, hoje nós vamos falar preparação para a corrida. Qual é o segredo para ganhar a maratona? O apóstolo Paulo nos lembra que, a fim de ganhar, precisamos estar bem preparados. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, diz ele. Nas antigas disputas olímpicas, os corredores estavam preparados para ganhar de 3 maneiras. E ainda muito mais importante para nós, como os atletas espirituais que correm rumo ao céu. Então, nós já vamos descobrir quais são essas 3 maneiras, o que nós precisamos fazer. São 3 coisas que precisamos fazer se nós quisermos o quê? Ganhar uma maratona aqui na Terra. E depois nós vamos descobrir quais são as coisas que precisamos fazer, pensar e alcançar para ir aonde? Para ir para o céu. Olha aqui. O que nós vamos fazer para alcançar o céu? Então, nós vamos descobrir aqui. Que preparação os atletas espirituais precisam fazer? Marque a resposta no texto acima. Então, aqui, nós temos o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo. Eu vou ler, daí eu mostro para vocês. Primeiro, mantinham uma obediência rígida às leis da saúde. Paravam de comer e beber qualquer coisa que fosse prejudicial aos seus corpos. Número 2, paravam de fazer coisas que enfraquecesse a mente e o corpo. E número 3, treinavam todos os dias para aumentar a força muscular e resistência. Então agora, vou mostrar aqui para vocês aonde que vocês devem sublinhar ou circular ou até pintar aqui, Então aqui, nós temos o primeiro parágrafo. Então vocês vão aqui, A primeira delas é manter uma obediência rígida às leis da saúde. Depois, parar de fazer qualquer coisa que enfraqueça o corpo. E terceiro, treinavam todos os dias para aumentar a sua força e a capacidade. Então, a pergunta de número 1, vocês vão responder aqui, pintando esses 3 números que tem aqui no texto. Vamos continuar. E ainda muito mais importante para nós, como atletas, o quê? Maratonistas espirituais. Devemos ficar longe de diversões e prazeres que enfraquecem nosso corpo e a nossa mente. Primeiro, com os nossos olhos. Diz que quando a gente vê alguma coisa, o que acontece? Imediatamente, em frações de segundos, milésimos de segundo, vai para o nosso cérebro. Ou a gente fica aterrorizado com muito medo, ou a gente vai ficar muito feliz, ou a gente vai ficar triste. Então, tudo que passa pelos nossos olhos mexe com a nossa cabeça. Se você assiste o filme de terror, como é que você vai ficar depois? Ai, que medo. Nossa, tem uma pessoa vindo ali. Será que essa pessoa vai me perseguir? Você começa a ficar aterrorizado com aquilo. Ou se você assiste um filme de suspense. Então, tem coisas, pequenos pesquisadores, que nós não podemos ver. Certo? Porque essas coisas corrompem o que? A nossa mente. E depois, como que você vai estudar a palavra de Deus, né? Você vai estar com a mente toda cansada, toda perturbada, ou se você assiste jornal. Tem pessoas que acordam de manhã, tomam o seu café da manhã e já fazem o quê? Já vai ligar lá no jornal da cidade. Aí começa, fulano morreu, ciclano foi morto, e só fala sobre destruição de tragédias. Como que fica a mente dessa pessoa no final do dia? Então, isso não pode ser feito. Agora aqui, continuando.
Não podemos ser distraídos por luxos ou comodidades. Todos os nossos hábitos devem ser mantidos sobre rígida disciplina. Então, eu falei sobre olhar. Agora nós vamos falar sobre escutar. Então, eu amo escutar música, eu amo escutar uma fofoca, eu amo escutar sobre a vida das outras pessoas, ou fazer com que a pessoa escute. Mas, espera lá, por que a gente não muda assim? Eu amo escutar músicas boas, eu amo falar bem das pessoas, eu amo fazer com que as pessoas escutem o que é bom e agradável que sai da minha boca. Olha só a diferença. Como os atletas gregos, devemos treinar todos os dias, nem mesmo por um minuto ou um único dia devemos deixar de obedecer a Deus. Agora imagine aqui comigo, o atleta está lá, um ano, ganha um monte de prêmios, tal, cuida daquela saúde, ele fala assim, quer saber, esse final de semana eu vou beber, eu vou fumar, eu vou comer um monte de chocolate, fazer tudo. O que vai acontecer com o corpo dele? Vou ficar sedentário, não vou andar de bicicleta, não vou andar, vou comer miojo o dia inteiro, vou comer biscoito recheado o dia inteiro, queijo o dia inteiro, carne também. O que vai acontecer com a mente e o corpo que estava em disciplina daquele maratonista? Ele pode, sabe acontecer o que com ele? Pode parar no hospital, porque o seu corpo não está acostumado com aquele choque. O choque das coisas ruins. Então agora imagine você, pequeno pesquisador. Você é um cristão que você decide obedecer a Deus. Você entregou seu coração a Jesus. Só que por uma fração, vamos colocar assim, de minutos, não vamos colocar nem de dias, vamos colocar de minutos. Você está lá na escola e você olha, nossa, como eu queria ter o estojo daquele menino. Aí você fala assim, nossa, como eu queria ter um jogo de última geração. Nossa, como eu queria poder assistir. Nossa, ele joga na hora que ele quer, usa o celular na hora que ele quer, a mãe dele não fala nada. Eu queria tanto ser filho da mãe dele. Pequenos pesquisadores, o que acontece se você pudesse fazer tudo o que o seu colega faz? Você seria um cristão de verdade? Você não seria como Samuel, você seria como Ofni e Finéias. Todo aquele, olha o que Paulo escreveu, todo aquele que não luta, que não castiga o seu corpo. O que é castigar? Que não luta contra o pecado. Todo aquele que faz o que quer. O que vai acontecer com a mente dele quando ele crescer? Não precisa nem crescer. Aos poucos ele vai desejar só o quê? Só o que é ruim. Quando ele perceber, ele conseguiu alcançar o céu? Não. Ele conseguiu alcançar a destruição. Então, não se esqueça disso. Você é um maratonista que quer ir para o céu. E tem 3 coisas que você deve tomar cuidado e fazer certinho. A primeira delas é o com que você olha. A segunda é o que você escuta. E a terceira é o que você fala. Essas 3 coisas aqui você precisa tomar muito cuidado. Porque elas farão o que? Determinarão o que você será. É verdade, pequeno pesquisador. Porque quando você olha, você deseja, você viu aquilo. Quando você escuta, os seus pensamentos também vão longe. E o que você fala é do que você escuta e do que você vê. Então, tudo aquilo que vai sair da sua boca é o que você tem alimentado. Olha só que importante isso. Então, vamos mudar tudo isso? Vamos focar aqui no que Paulo escreveu. Quando parece difícil e impossível obedecer, olhe para Jesus e lembre-se dele como uma criança em Nazaré, como um homem no Getsêmani e no Calvário. Qual foi o comportamento de Jesus? A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então seja forte, suporte os sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus, e só então você ganhará o troféu de ouro, uma medalha de ouro. No que devem pensar enquanto correm. Leia os versículos e os escreva abaixo. Vamos ver aqui, ó. Gálatas, capítulo 6, verso 9. Onde será que nós encontramos Gálatas? Vamos ver. Gálatas está... Deixa eu achar aqui. No Novo Testamento, eu já suspeitava. Gálatas, página 894.
Vamos lá. 894. Diz assim, ó. No que devem pensar enquanto correm? Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Isso mesmo. E 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, o que diz lá? Só então você terá certeza da vitória. Esses 2 versos que nós acabamos de ler, ele está escrito aqui em cima. Então vocês podem copiar aqui embaixo. Gálatas capítulo 6, verso 9 e o 2 Timóteo 2, verso 3. Então vocês vão escrever os versículos aqui embaixo. Tá certo? Assim nós terminamos de estudar a lição de terça-feira. Aquele abraço para você bem apertado. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.